Olá, queridos irmãos, ouvintes da Palavra de Deus, muito bom dia. A paz do Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas, seja sobre sua vida, sua casa, toda a sua família. Eu sou o pastor José Cláudio Adão, da Igreja Adventista da Promessa. Quero convidar você para juntos, mais uma vez, meditarmos a Palavra de Deus. O tema nosso de hoje é a resposta correta. A resposta de Deus para os questionamentos acerca da pessoa e do nome de Jesus. O texto bíblico está em Lucas, no capítulo 9, a partir do verso 35, que diz o seguinte: E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho escolhido, em quem eu tenho prazer. Ouçam-no. Esse texto de Lucas 9, verso 28 a seguir, trata-se da transfiguração de Jesus diante dos seus discípulos lá no Monte Tabor. Jesus convida Pedro, Tiago e João para ir orar com ele. E lá Jesus começa a transfigurar diante deles. Uma glória tremenda envolve Jesus e aparece também ali Elias e Moisés. E eles ficaram numa sintonia tremenda. E aí os discípulos ouviram essa voz que veio do céu, que é a voz de Deus, dizendo: Este é o meu filho amado. Ou seja, a primeira revelação vem de cima, acerca daquele nome tão questionado. E muitas pessoas perguntaram: quem é este? Se você prestou atenção nos devocionais que fizemos, os dois últimos, nós falamos acerca disso, que muitos perguntaram: quem é esse? Outros deram respostas incertas acerca de Jesus e do seu nome. Mas o próprio Deus está dizendo: Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. A ele escutai. Foi Pedro, num de seus repentes, que deu, em síntese, a resposta exata. Quando Jesus pergunta lá em Mateus 16, Pedro responde: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ali Jesus começa a perguntar aos seus discípulos quem os homens achavam que Jesus era. E foram dados vários nomes. E Jesus volta para os seus e diz: E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, tomado pelo Espírito Santo, diz: Tu és o Cristo, enviado de Deus a este mundo para remir os pecadores. Jesus então replica: Você é feliz, Simão, filho de João, porque esta verdade não foi dada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente de meu Pai que está nos céus. Pedro, ele viria à confirmação dessas suas palavras poucos dias depois, na cena da transfiguração mencionada no início da nossa fala. Ao ouvir a voz que dizia a respeito de Jesus: Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Escutai. Na verdade, o modo de agir de Jesus Cristo encontra única explicação naquilo que ele é. Jesus se comporta naturalmente. Ele se apresenta como o Filho do homem e o Filho de Deus ao mesmo tempo. É o Verbo que no princípio era, que estava e era Deus, que formou todas as coisas e que agora se faz carne e habita entre os homens, cheio de graça e verdade. Verso 14 do capítulo 1 do Evangelho de João. É Emanuel, que quer dizer Deus conosco, ou seja, Deus estava no nosso meio. É a imagem do Deus invisível. Paulo fala isso em Colossenses 1, versículo 15. É o resplendor da glória, a expressão exata de Deus, ou seja, era Deus. Hebreus 1, verso 3. É o próprio Deus, pois ele explicou a Felipe, lá no capítulo 14 e no verso 9 de São João. Ele diz: Felipe, quem me vê, vê o Pai. Ou seja, eu e o Pai somos a mesma pessoa. Ele deixou suficientemente claro aos judeus: eu e o Pai somos um. Capítulo 10 de João, versículo 30. E ainda é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
No batismo ali no Rio Jordão, quando João vê Jesus aproximando com seus discípulos, João diz: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou seja, que veio remir o mundo da perdição e da morte eterna, para aquele que o escolhe como Salvador. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Portanto, a Bíblia diz que ele é o único. Não existe mais nada, nem ninguém que possa levar as suas petições a Deus, senão por Jesus Cristo. Paulo ensina isso em 1 Timóteo, capítulo 2, no versículo 5. Ele é a propiciação pelos pecados do mundo inteiro. 1 João 2, no versículo 1. É aquele que desceu para buscar e salvar os perdidos. Jesus ensina isso lá no capítulo 19 de Lucas. E que só voltou a assentar à direita da majestade de Deus nas alturas, depois de ter feito a purificação pelos nossos pecados. Foi com esse objetivo que Cristo veio ao mundo. Este é o Jesus da história, meus queridos irmãos e ouvintes. Esse é o Jesus do cristianismo. Esse é o Jesus da Bíblia Sagrada. E esse é e será também o seu Jesus, o nosso Jesus. E esse é o mesmo Jesus que prometeu um dia vir buscar a sua igreja, para todos aqueles que o recebem e o aceitam como único e suficiente Salvador. Confie em Jesus. Nele você pode depositar a sua confiança, porque Jesus é o Deus que se materializou em nosso meio para levar os nossos pecados e nos redimir da morte eterna. Louvado seja o nome de Jesus. É através de Jesus que Deus nos vê, é através dele que Deus nos ouve, é através de Jesus que Deus nos cura, que Deus nos perdoa e, sobretudo, é através de Jesus que Deus nos salva. Não existe salvação fora de Jesus. Atos, no capítulo 4, do verso 12, Pedro fala sobre isso. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Unicamente no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Oremos. Querido Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, nós agradecemos por um dia ter enviado Jesus a este mundo, por ter vindo o Deus Todo-Poderoso habitar na nossa habitação, para ser como um de nós. Muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço, Deus, em nome de Cristo Jesus. Pai, eu oro pela vida da igreja na terra, pela família constituída, eu oro pela nossa pátria, pelo nosso Brasil, e oro pelos enfermos, que eles sejam curados, e por aqueles que não te conhecem, que possa compreender a tua palavra. No nome de Jesus, te agradeço. Amém.